De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do Zé Adalto Cardoso, nós vamos falar um pouquinho da 11ª Mostra do Cineasta Batataense. Zé, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Eu que agradeço, Luciano. Obrigado mais uma vez pelo espaço que vocês, a imprensa em geral, da Batatais, dá para a gente. A gente vai então pelo nosso 11º ano. Perfeito. Antes da gente falar da mostra, vamos falar um pouquinho do meu primeiro filme, né, que junto com a mostra está na sua 11ª edição, e que é um projeto de fato que tem gerado uma rotina de produção audiovisual intensa aqui em Batatais, né, Zé? Vamos falar um pouquinho de como é que funciona o meu primeiro filme. Então, meu primeiro filme, a gente provoca que o público, as pessoas da cidade que simplesmente gostam de cinema, mas não são do ramo, mas gostam, participam da oficina. A gente faz a oficina durante pelo menos 3 meses, e nessa oficina a gente faz subgrupos que cada um produz o seu curta. Cada grupo decide o que vai fazer, o tema é livre, e a gente simplesmente lapida, explica, das informações técnicas e acompanha desde a fase de roteiro até a finalização, o filme pronto. Nós produzimos de 2007 até 2016 92 filmes. Esse ano nós tivemos 6 filmes que foram produzidos, ou seja, a gente completa 98 filmes nesse ano de 2011, desde 2017. Eu imagino que não existe esse número de produção em cidades no interior do estado de São Paulo. Acho que a gente deve estar batendo algum recorde por aí, e a tendência é continuar, porque é uma coisa que deu certo, já se instituiu como uma atividade cultural na cidade, entende? E está sendo muito legal, e as pessoas estão participando, alguns repetem ano, eles fazem mais de um ano com a gente, porque acham interessante. E esse ano foi um dos mais divertidos, porque a gente teve sorte de ter pessoas mais participativas. Todos eles participaram, praticamente todos eles participaram de todos os filmes, quer dizer, não teve aquela coisa de... Foi muito legal, e a gente está coroando isso hoje à noite, às 8 horas, no Cine Batatais, com entrada gratuita. Nós vamos ver esses 6 filmes, e vamos ver mais 2 filmes também convidados. É um filme que foi feito através de um oficineiro do MIS, que também vai estar paraninfando o nosso evento, chama filme de cineclube, coisa. É um filme sobre cineclube que ele filmou aqui em Ribeirão Preto, no Cine Cauim, entende? E ele No Cineclube. Um dia no Cineclube. Então, é o Christian Sagarhart. Ele vai mostrar esse filme dele, que é bem pertinente, e a história é um cara que tá mostrando como é que funciona um projetor antigo, aqueles projetores antigos de cinema. E depois vai ter também como filme convidado o Estrela d'Alva, que é uma iniciativa dos alunos. Esses 2 não são do meu primeiro filme. É uma iniciativa dos alunos da Industrial, que quiseram homenagear a professora Dalva, que faleceu de uma forma trágica agora recentemente. Então vai ter uma homenagem para a professora Dalva, vai ter esse filme do Christian, para que o pessoal conheça, e o Christian conheça o filme e conheça o Christian, que é um oficineiro profissional. Ele vai ter muito que ensinar, inclusive ele vai estar dando uma oficina agora à tarde. Zé, nós temos 6 filmes hoje aí, mais 2 filmes convidados, né, que a gente falou no último bloco, né, o Estrela d'Alva, uma homenagem aí para a professora Dalva, e também Um Dia no Cineclube Ribeirão Preto, que é o filme do Christian, aí, que é o Paraninfo esse ano. Mas vamos falar um pouquinho a respeito do resultado das oficinas, né, com seus 6 filmes. A Balada é um deles, né? A balada é uma balada, né? Alguém teve a ideia. Tem um casal, Leandro e Anira, que tiveram a ideia de fazer a balada. Eles chegaram lá com cara de quem não estava com nada, que nem não queria nada, e de repente eles incorporaram a coisa e fizeram uma balada. É uma história baseada numa música, inclusive. Eu não vou contar porque senão fica chato.
É baseado numa música sertaneja, um troço bem interessante, bem curioso e bem legal. Tem até cemitério nisso, mas tinha a balada e para montar a balada foi montado lá no Centro Cultural mesmo, como estúdio. Eles providenciaram lâmpadas coloridas, eles providenciaram aquelas lâmpadas estroboscópicas, né? E eles que fizeram toda a roupa do pessoal, quer dizer, com a melhor boa vontade possível. Esse casal, por sinal, participou, é um dos que participou em todos os filmes. O Leandro foi câmera na maioria deles, foi ator também. Então, é uma balada, é uma história que acontece um casal que se conhece na balada e tem toda uma história, meio sobrenatural. Perfeito. Também O Trem, que é um outro curta. O Trem é uma piada, né, do Alex Beato, que é um cara que já está com a gente há muito tempo, e O Trem foi filmado na rodoviária de Batatais. Ele é uma piada, que se eu contar também perde a... Tá? É a história de um cara que está esperando um trem na estação rodoviária. Perfeito. Entende? E aí você vai saber por que ele está esperando um trem na estação rodoviária. O Viajante do Passado. O Viajante do Passado é uma alegoria, né, do Maurício. O Maurício também é outro cara muito bom, que ele fez algumas... é um drama muito legal. Vai lá atrás, tem história de gente que trabalha com reciclagem, que depois progride, e que tem sonhos e que depois realiza, que também é um drama, sabe? Perfeito. Também contamos com A Melodia Encantada. Melodia Encantada é uma descoberta de um cara muito legal chamado Arthur Zamboni. Ele é músico e um excelente músico. Esse cara, com o irmão Heitor e com a tia Regina, também só foram 3 outras pessoas fundamentais na história. O Arthur, ele que criou, ele que compôs todas as músicas, ele é quem bolou a história, ele fez tudo nesse filme, tá? Claro, com todo mundo junto, né? E é uma história meio de conto de fadas. Tem a princesinha, tem o cara lá, o camponês, e eles mesmos arrumaram as roupas para os personagens, que a gente sempre disse para o cara, não inventa história de antigo, de não sei o quê, que não seja da época, porque nós não temos condição de criar figurino, de criar locações, etc. Mas eles, não, a gente se vira. E se viraram muito bem e conseguiram fazer um belo filme, um musical, muito gostoso, muito romântico. Também temos o Amélia. Amélia é uma crítica, né? É um filme, como diz a autora do filme, a Ana, é um filme feminista, é um filme que defende, a mulher está muito em moda, essas coisas, mas ele é muito inteligente. Eu acredito que a Amélia, ele tem condição de sair para participar de festivais e fazer bonito. É um filme, eu tenho a impressão que é o mais curto, ele tem 3 minutos e pouco, tá? Mas ele é muito significativo e foi estrelado pela Bianca Guilherme, que é uma atriz do grupo do Atos, né? Que é um ótimo caráter, uma pessoa incrível, nós conhecemos e trabalhamos juntos e ela surpreendeu a gente. Então a Amélia vai ser uma surpresa também para o espectador. E encerrando aí os comentários, Peripécias Parabólicas do Paraguai. Pelo nome você já percebe, né, que é uma brincadeira. Eles fizeram, aí o grupo começou a fazer algumas coisas meio nonsense, tipo o Leandro vira um travesti, o Leandro ele é gordinho, ele é homem, e de repente você imagina um cara que não tem nada de mulher tentando fazer um travesti ou coisa assim. E tem algumas coisas surrealistas na história, mas é muito bem feito, muito colorido o filme e também é muito criativo. Eu tenho a impressão, Luciano, que nós tivemos esse ano um dos anos mais produtivos, como aliás tem acontecido a cada ano, até porque a gente também é que melhora, entende? E o fato de você fazer 6 filmes
E ele ajuda porque você pode dar mais atenção para cada um dos filmes. Porque houveram anos que fizeram mais de 10 filmes. Nós chegamos a fazer 12, só que 12 nós fizemos em 2015, com o apoio do PROAC. Demorou 6 meses, então está dentro da média. Mesmo assim, tinha muita gente, e é muita gente para você administrar. Então, a gente acha que de 6 a 8 por ano é um tempo. Nós já chegamos a fazer 11 filmes em 3 meses, 4 meses. Entende? Era uma loucura, era um desespero, né? Então, e o resultado é que você acaba não podendo dar atenção para as pessoas, e a destinação da oficina é fazer com que os caras tenham noção de cinema, e de repente você não tem tempo para fazer a parte didática da coisa. Fica muita correria de poder filmar e você... Quer dizer, o pessoal não tem um aproveitamento que a gente gostaria que tivesse. Com 6 filmes em 3 meses, nós conseguimos dar atenção para todo mundo, e todo mundo ficou feliz, e fizemos uma oficina, eu acredito que, como tem acontecido a cada ano, melhor ainda. Aqui com a gente pelas redes sociais, o William, parabenizando o trabalho de mais um ano de meu primeiro filme, desejando muito sucesso a todos que participaram, que cada dia cresça mais o movimento. Ele diz que tem muito carinho pelo projeto. É o William, se for o William Silva. William Silva. Pô, obrigado, William. Você fez falta esse ano, viu, cara? Você tem que estar com a gente mais vezes, porque é um cara criativo. Ele sempre participa, ele gosta muito de gênero do terror, e ele está produzindo, isso é meio curiosidade, ele está produzindo um longa que, com cara de quem não quer nada, está indo, e eu acho que vai dar alguma coisa interessante, sabe? O William é um batalhador, e tomara que ele venha com a gente o ano que vem. Bom, Zé, para quem quiser curtir os filmes hoje, a partir de que horário, onde? 8 horas, Cine Batatais, entrada franca. Nós vamos ter a presença do Christian Sagerhard, que ele vai fazer oficina à tarde, e à noite ele vai para Paraninfar o pessoal. Então, o próprio pessoal do meu primeiro filme, o próprio pessoal que participou do meu primeiro filme, pode participar da oficina às 2 horas da tarde com o Christian, porque é uma forma de conhecer o Christian e quebrar o gelo. Sabe? Eu acho muito legal se puderem ir também à tarde no SESI e à noite lá no cinema. A gente espera que todo mundo vá, vamos lotar aquele cinema e vamos fazer mais uma festa como tem acontecido todos os anos. Perfeito. Lembrando que agora, às 14 horas, lá no antigo SESI, né, no Centro Cultural Sérgio Laurato, tem a oficina Cinema dos Meus Sonhos, tá certo? Com o Christian aí, onde vai ser discutido um perfil aí de cinema e vai ser realizado um curta com os participantes, tá certo? Ainda temos algumas vagas, então aqueles que quiserem participar é só chegar lá um pouquinho antes para a gente fazer a inscrição e garantir o certificado de participação de todos. A partir de 7 anos de idade todos podem participar, tá certo? Zé, quero agradecer a presença, com certeza vai ser mais uma mostra de sucesso e já vamos começar o trabalho para a 12ª mostra. Sim, eu que agradeço, e vamos para a 12ª e vamos para a 1000ª logo, né? Porque agora o Rogério que assume, o Renan que assume, e estamos cada vez mais forte o nosso projeto, graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Luciano, a gente espera todo mundo, e à tarde, insistindo, quem quiser conhecer o Christian, conhecer o trabalho dele, pode fazer uma oficina com um oficineiro de São Paulo, do MIS, um cara que há 30 anos faz isso e faz com muita competência, tá? Um abraço a todo mundo. Bom, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho de futebol e ciências humanas. Qual é essa combinação aí, tá certo? Nós voltamos já, é rapidinho. De volta com o Educador em Entrevista, eu converso aqui com o professor e escritor Igor Savinhago. Obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Eu que agradeço, Luciano, pelo convite, né? Por estar aqui para falar um pouquinho do livro. É um prazer. Bom, 11, né, futebol e ciências humanas. Né, qual é a pegada do livro aí, como é que surgiu essa ideia? Esse livro teve um embrião lá em 2003, quando eu me formei em jornalismo, e eu defendi um trabalho de conclusão de curso que relacionava futebol e televisão. E até então esse meu trabalho ficou meio na gaveta, e há uns 4 anos... O Wolfgang, que organiza o livro comigo, ele era ex-aluno de jornalismo, ele foi ex-aluno meu, e ele me informou que estava fazendo um trabalho
sobre futebol e literatura para entrar no mestrado. E como eu queria resgatar esse trabalho do TCC, né, de 2003, eu fiz a proposta para ele, para que a gente juntasse aí, né, as forças com o trabalho que ele estava desenvolvendo de futebol com literatura e convidar algumas pessoas a escrever, né? Então, nós fizemos uma proposta para uma editora de Jundiaí, a Paco Editorial, que lançou o nosso livro, e divulgamos a proposta na internet, e desde então começaram a chegar as propostas de artigos, né? E a gente conseguiu juntar, né, uma gama legal de escritos que relacionam o futebol com vários campos do conhecimento. Então, nós temos artigos que relacionam o futebol com trabalho, com história e sociedade, com psicologia, comunicação, música e literatura. E a ideia é essa, refletir o futebol, sair da reflexão do futebol como um esporte apenas e fazer uma reflexão mais, vamos dizer, mais acadêmica, mais voltada para a sociologia, antropologia, né? Pensar o futebol como um mediador de relações humanas, né? Então, nós temos artigos que, por exemplo, refletem como que as Copas do Mundo ajudaram a manter governos ditatoriais no poder, como que o futebol era um meio de resistência das classes operárias, né, que eram exploradas pelas empresas, né, pelas indústrias no início do século XX. Então, tem propostas bastante interessantes aí, né, e esse livro também visa abrir um espaço aí na universidade, na academia, para discutir o futebol de uma forma mais séria, porque nós vivemos futebol, nós respiramos futebol. O futebol é um catalisador, inclusive, de questões violentas na nossa sociedade, né? Então, discutir o quanto que o futebol interfere nas nossas relações. Mas, e aí que está, né? A gente nunca teve uma discussão mais acadêmica, mais embasada a respeito de futebol. A gente vê que a própria gestão do futebol hoje, agora que ela começa a ser discutida com mais profundidade, né? O futebol sempre foi conduzido no país de uma maneira extremamente amadora, e a gente vê aí até grandes clubes, né, com dívidas monstruosas, clubes inclusive entregando estádios, entregando todo o seu patrimônio, porque na questão da gestão financeira, vamos pensar o pensamento humano mesmo do futebol, ele sempre ficou aquém da pauta, né? Sim, a gente percebe isso quando consegue reunir esse pessoal, né? Foi bastante interessante porque a gente reúne desde uma galera do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, Minas Gerais, e nós fizemos até gerar eco no exterior, né? Nós temos aí o pesquisador Davi Barilli, né, que é da Universidade de Gênova, na Itália, que achou a proposta, se interessou e escreveu um artigo também para refletir a questão identitária do futebol, né? Então, o futebol, até mesmo na academia, hoje, ele enfrenta preconceitos, né? Quem estuda o futebol hoje ainda é visto um pouco até de maneira torta, né? E é necessário refletir, né? Porque a cultura brasileira, ela está muito enraizada com a questão do futebol, né? O futebol está muito no nosso dia a dia, ele pauta as nossas discussões, né? Ele está muito presente. Quando um filho nasce, o pai já vai lá, bota a camisa, então isso está enraizado na cultura brasileira. E a gente achou que era necessário, então, um livro que discutisse de uma forma um pouco mais aprofundada como é que o futebol interfere aí no dia a dia, nas nossas relações, né? Perfeito. O futebol está até no centro, né, no epicentro aí da corrupção brasileira, né? Quando a gente pensa na questão desde do cartola que financia campanhas e que desvia recursos e que usa o time para lavar dinheiro, até no rombo da construção dos estádios para a Copa do Mundo, que as empreiteiras aí estão no epicentro, né? Então, de certa forma, está na cultura popular até quando a gente chega na corrupção. Isso, de alguma forma, é tratado no livro, porque o futebol, quando a gente fala que o futebol ele é uma ferramenta de poder, né? Então, ele é uma ferramenta de poder política, né? Quando se usa o futebol para manutenção do poder, a gente viu o que aconteceu no nosso período militar aí, que a Copa de 70, né? Aqui a Copa de 78 na Argentina foram muito utilizadas como meio político, né? Para mostrar um país pujante, um país forte, né?
e aquela coisa que ia bem até no futebol, né? O futebol é uma ferramenta de poder social, né? De alguma forma. Então, quem comanda hoje o futebol, as grandes emissoras, né? que trabalham com futebol, que tomam o futebol como seu produto, né? E até quem ocupa o poder, né? A cartolagem, né? nas esferas, na cúpula, aí, nas esferas do poder do futebol, né? Detém um poder social aí, né? De mudar o horário de jogos, né? de interferir na questão das torcidas organizadas. Então, isso é tratado no livro também. Nós temos alguns artigos que falam, 2 de Copa do Mundo, por exemplo, um que fala da questão política e outro que fala do poder da FIFA, né? Ao determinar as regras do futebol. Então, quando ela define que o país que vai sediar uma Copa do Mundo deve investir numa infraestrutura, deve investir rios de dinheiro numa infraestrutura que depois acaba ficando parada, vira um elefante branco, né? Então, algumas dessas questões aí do futebol como poder são discutidas também no livro. De fato, se percebe isso, né? Quando vocês colocam dessa gama de possibilidades de discussão, acaba, de fato, apontando aí o quanto o futebol permeia a estrutura social, a estrutura cultural do país de várias maneiras. O Kleber coloca uma outra questão, né? Ultimamente nós temos visto um esvaziamento dos estádios, né? Ele pergunta se vocês chegam a tratar disso ou se chegaram a debater alguns motivos para essa questão. Especificamente sobre essa questão, não, mas nós discutimos o esvaziamento dos estádios no meio de alguns artigos. Alguns pesquisadores que escreveram chegam a dar uma passada nisso, né? Mas especificamente não. Inclusive é um assunto que também merece uma reflexão aí um pouco mais aprofundada. Quem sabe num segundo livro a gente possa trazer um pouco disso, né? Mas esse esvaziamento tem muito a ver com a questão do futebol hoje ligado à violência, né? Ligado ao crime organizado, o fato da pessoa ter no conforto de casa aí por diversos veículos, né? O acesso ao esporte. Então, a gente percebe que o torcedor ele vem desanimando, o torcedor comum, né? Ele vem desanimando de frequentar os estádios porque acaba se deparando aí com questões bastante delicadas, né? Quando vai até o estádio ver o seu time de coração. Né? Perfeito. E quanto à questão aí do título, né? É o que a Valquíria pergunta aqui. O 11, ele tem a ver com o processo, né, de realização desse livro, porque quando os artigos começaram a chegar e a gente reuniu, né, todos para compor o livro, coincidentemente a gente percebeu que nós tínhamos 11 artigos na mão. 11 né? autores, 11 artigos. 11 autores, 11 jogadores, então acabou dando certo, né, da gente fazer essa metáfora aí de 11 jogadores entrando no campo acadêmico para discutir um pouquinho o futebol. Então, a gente fez essa relação de 11 artigos, 11 jogadores e resolveu colocar o título como 11. Perfeito. Bem na linha do 11 de setembro, não sei se você conhece, né, que foi feita uma experiência com 11 diretores que criaram 11 curtas a respeito do 11 de setembro, né, similar aí. Mas é bacana isso, né, porque também está dentro da linguagem do futebol, na estrutura aí, e é interessante, quem sabe, né, o próximo... Não coloca também o torcedor participando, aí vira o 12, né? Exatamente. Já que é o 12º torcedor aí, né, em campo aí. De repente pegar aí pontos de vista de torcedores, né, e organizar um segundo livro seria interessante. E que no final acaba acontecendo isso, né? Porque mesmo quando a gente faz o artigo aí, né, eu acho que com raras exceções alguém não torce para algum time. Sim. Né, dos pesquisadores aí. Mesmo que esteja lá escondido, né, a pessoa não queira revelar, mas sempre tem uma preferência. Né? Vamos falar um pouquinho aí da Planeta Pet, né? Como é que surgiu a ideia de uma revista focada aí no mundo pet? A Planeta Pet é um projeto já também de uns 4 anos, né, que estava meio engavetado, esperando uma oportunidade, e é a ideia de sair com um projeto exclusivamente voltado aos animais de estimação, né? Pensar essa questão dos animais. Então é uma revista especializada, seria a única, né? Aqui da macro-região de Ribeirão Preto, né? Inclusive
vai circular em 8 municípios aqui da região, inicialmente, inclusive Batatais é um dos municípios que serão contemplados aí com as edições impressas, né? E a ideia é não só falar de animais, mas por meio dos animais também falar de pessoas, né? Falar de pessoas e com as pessoas. A gente acha que as relações hoje humanas estão um pouco esquisitas, né? Meio que a flor da pele, né? E a ideia de falar de pessoas para pessoas por meio dos animais de estimação, a gente acredita que pode ajudar aí a sensibilizar, né? Para um novo tipo de relação, né? Baseada nos animais, vamos dizer assim. E de baseada fato, nessas relações entre os animais. E é um projeto novo que vai ser lançado agora em julho, a primeira edição impressa, mas nós estamos também já nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, e temos o site da revista, né? Já no ar. E de fato uma questão cada vez mais em alta, né? A gente percebe que é um mercado que nem a crise conseguiu abalar, e de fato tem ganhado espaço em todas as mídias, né? A gente não tem mais como retroagir com a questão pet nas mídias, né? Ela está sempre presente. Sim, eu estava vendo até esses dias a National Geographic que vai lançar inclusive um programa, né? Voltado a essa questão, especificamente para os cães, mas a gente vê aí que grandes grupos de comunicação também já estão se embrenhando aí para esse ramo, né? Até porque, você citou a questão da crise, o mercado pet, junto com o mercado da beleza, né, o mercado da cosmética, é um dos 2 mercados aí que não tem sentido os efeitos da crise, né? No ano passado, por exemplo, o mercado cresceu aí 5%, né? E a previsão para esse ano é crescer mais quase 7%. Então é um mercado que vem crescendo bastante e a gente sentia que aqui na nossa região faltava um veículo especializado com informação séria sobre isso, porque a gente vê muito, tem pulverizado aí as redes sociais, muitos produtos, né, voltados ao animal de estimação, mas não com uma informação séria, baseada na questão científica, né? Nós vamos falar de muitas pesquisas que estão acontecendo aí nas universidades, de veterinária, por exemplo, nos cursos de veterinária, até de agronomia, né, de zootecnia também, que pensam a questão dos animais de estimação. Então a gente sentia que faltava informação com seriedade aqui na região, sentimos um momento bom do mercado e resolvemos implantar o produto. De fato, nós também temos uma estrutura, pensando a macro-região, com universidades, com cursos veterinários, está crescendo toda uma linha de cursos técnicos de capacitação, né? Seja banho e tosa, entre outros cuidados com os animais, que tem crescido muito, e falta mesmo uma referência de publicação nesse sentido, e que bacana que vocês estão levantando essa bola aí. Sim, até queria aproveitar a audiência do seu programa e divulgar, quem quiser conhecer o trabalho antes do lançamento da impressa, que chega agora em julho, né, visitar o nosso site, que é o revistaplanetapet.com.br, e o Facebook, que é o Planeta Pet, né? Segue a nossa página lá para que você tenha as informações mais frescas aí do setor. Perfeito. Voltando para a questão da revista aqui, a Aline, né, falando exatamente disso, né, qual é o site, como fazer contato e como saber depois a respeito das vendas. Então, no nosso site, que repetindo aqui é o revistaplanetapet.com.br, o site já está todo estruturado para que as pessoas façam os contatos. Então, nós temos lá espaço para envio de e-mails para o nosso departamento comercial, né, para quem estiver interessado no anúncio, e não só no anúncio, mas em se tornar um parceiro da revista, fornecendo conteúdo. O que a gente quer é aproximar a revista das pessoas, né, e não só vender um anúncio, né. É ter as pessoas como parceiras para facilitar esse trânsito de informações, em quem tem informação para passar e em quem deseja receber essa informação. E no site também nós temos lá o espaço para o envio de e-mails para a nossa redação. Então temos tanto o departamento comercial quanto a redação. Então o contato pode ser feito por lá. Tem o e-mail também, que é o redacal, né? @revistaplanetapet.com.br,
quem quiser enviar dúvidas, né? E o comercial, @revistaplanetapet.com.br, para quem quiser tirar dúvidas comerciais. E pela página também, a nossa página no Facebook, o Planeta Pet, ou no LinkedIn também, Planeta Pet. É só mandar a mensagem por lá, que a gente responde prontamente, né? Estamos abertos aí para responder todas as dúvidas que as pessoas desejarem. Perfeito. E é um canal interessante nesse sentido, né? Porque às vezes a dúvida específica de um leitor que pensa que não, é um caso isolado, acaba auxiliando muita gente aí a sanar um problema. Sim, quando você reúne bastante gente nas redes sociais e responde uma dúvida, muita gente que de repente tem a mesma dúvida acaba compartilhando isso, né? E outro desejo que a gente quer trazer aí na rede social é que as próprias pessoas contem as suas histórias também, compartilhem suas experiências. Então nós estamos com uma experiência aí na página que tem dado resultado, as pessoas mandando suas histórias, né, as suas vivências com os animais e o quanto que esses animais trazem também lembranças, né, de vivências com outros humanos, e compartilhando essas experiências, por exemplo, de adoção, né, adoção responsável, como é que foi, né, como é que a pessoa, por exemplo, que não gostava de animais ou não queria saber de criar animais, ela acabou se jogando aí, se apaixonando por um animalzinho e trouxe para casa, estimulando outras pessoas a adotarem. Então, muitas pessoas têm compartilhado essas experiências na nossa página, e ajudando, inclusive, outras que desejam aí ter um animal e principalmente pela adoção, né? Nós vivemos um grave problema de saúde pública, com muitos animais abandonados, com risco aí de doenças, e quanto que essa adoção faz bem tanto para o animal quanto para nós, né? Que às vezes estamos precisando ali de um afago, né? Estamos precisando de uma companhia, muita gente que vive sozinha, ou casais que não desejam ter filhos, né? Que adotando animais e que tem feito um bem danado aí para as pessoas. E de fato a gente percebe também na questão da região, é o que o Michel coloca aqui, né? O grande número de entidades, associações, né, para acolhimento, para defesa, enfim, dos animais que têm surgido e que não dão conta da demanda. Sim, não dão conta porque são muitos animais, né? São muitos animais abandonados, né? Há uma estimativa que no Brasil existam 30 milhões de animais abandonados, né? Então a demanda é muito alta, essas entidades não dão conta, às vezes essas entidades elas não têm uma estrutura também adequada, elas surgem da necessidade, né, de acolher esses animais, mas muitas vezes não tem a ajuda do poder público ou não tem uma comunicação eficaz também para fazer chegar às pessoas a necessidade que elas têm de receber ajuda, né? Então, muitas vivem aí, inclusive, no improviso, né? Tem muitas ONGs bastante estruturadas, mas tem umas que surgem aí muito no improviso, pessoas que levam os animais para dentro das suas casas. Por exemplo, eu conheci uma mulher há pouco tempo atrás que ela tinha 80 cachorros e uns 50 gatos dentro da sua casa, né? Porque é preocupada com essa questão dos animais abandonados, então vai recolhendo todos esses animais, já tentou buscar ajuda, não consegue, e ela acaba criando dentro da sua própria casa, né? E que é uma ONG de uma pessoa só, né? Porque você pensa no volume. E ela sobrevive com base em ajudas de conhecidos, né? Que doam rações, doam vacinas, veterinários que castram na boa vontade, né? Para evitar que o problema piore, né? Voltando para o livro, agora o André pergunta onde adquiriu o 11. O 11 ele pode ser adquirido aqui na região, nas livrarias Saraiva, né? Por enquanto é a livraria que a Paco tem acordo, tem convênio. Ou, se quiser entrar em contato direto comigo ou com o Wolfgang, é só me adicionar lá no Facebook, né? Igor Savenhago ou Wolfgang Pistori, que a gente dá um jeito de entregar esse livro para você. Mas quem se interessar em comprar numa livraria, é só procurar as livrarias Saraiva. Perfeito. E é interessante também, né, a questão da prática hoje com a questão do livro, né? Antigamente a gente tinha um problemão, né? Hoje está na ponta do dedo, né? Você entra na editora online, você acessa lá o conteúdo, você já consegue tanto pedir para entrega em casa quanto na loja mais próxima. Sim, pela internet é possível comprar, além de adquirir pela Saraiva, é possível adquirir pela Paco Editorial, que é a editora que fez o livro, a editora de Jundiaí,
é só entrar no site da pacoeditorial.com.br, que você procura lá, né? Se não tiver na frente do site ali, é só digitar 11 ou pelo nome do autor que você localiza o livro facinho lá. Pode adquirir pela internet também. Perfeito. E já tem alguns outros livros no forno? Como é que está pensando essa questão editorial? Estamos pensando algumas possibilidades, né, de organização, inclusive com alguns professores das universidades em que eu atuo, de vir com alguma coisa voltada especificamente à comunicação, né, de repente um livro sobre novas tecnologias na comunicação, mas ainda isso é projeto, né? Eu estou com 2 projetos de participação em livros, um por um pessoal do Paraná, que está organizando um livro sobre comunicação e violência, e um outro para refletir um pouquinho a imprensa regional, que eu dou aula de jornalismo também, trabalho bastante a questão da imprensa regional, para refletir a imprensa regional numa participação num livro da Universidade do Porto, em Portugal, que é um pessoal que eu tenho tido bastante contato lá, e a gente vai trocar essas figurinhas aí. Vai ser um livro bastante interessante, com participação de pesquisadores da Europa, Espanha, Portugal, Estados Unidos e eu do Brasil. Eu vou ser o único pesquisador brasileiro a integrar o livro, então assim que sair eu já comunico a galera aí. Sem dúvida. E é interessante isso, né? Quando a gente pensa em imprensa regional no mundo, ela é extremamente diferente em cada local que se observa, né? Até porque quando a gente pensa regiões aqui ou regiões na Europa, por exemplo, né? Aqui a gente tem estados que são do tamanho de países lá, né? Então a gente tem regiões que são muito mais amplas do que a estrutura regional em alguns setores lá na Europa, mas vê essa diferença mesmo do funcionamento dos veículos. Sim, nós temos até um problema de definição no Brasil de imprensa regional, porque nós temos casos de cidades no interior de São Paulo que são maiores, nas cidades de interior, que são maiores do que algumas capitais, né? Então, se a gente partir para uma definição de que a imprensa regional é a imprensa do interior, né? Uma imprensa de Campinas, por exemplo, com 1 milhão de habitantes, ela seria uma imprensa local ou regional, e no caso de Palmas, no Tocantins, ela seria uma imprensa mais de metrópole. Palmas tem 200 e poucos mil habitantes. Então é interessante pensar isso no Brasil, porque nós temos diversas vertentes aí, cidades de diferentes tamanhos. Então não dá para pensar a imprensa regional como uma imprensa de metrópole diferente da de interior. Nós temos que pensar a imprensa regional como uma imprensa de proximidade, como uma imprensa da população que está mais próxima ali. E o Brasil não valoriza muito ainda a imprensa local, né? Nós precisamos começar a dar mais valor à imprensa, por exemplo, que é feita aqui em Batatais, pequenas cidades, porque é a informação que está mais próxima das pessoas. Sem dúvida. E até porque você tem uma questão, né? Na própria capital mesmo, você tem bairros que são maiores que muitas cidades do estado. Sim. Né? E que poderiam Exatamente. ter os seus veículos próprios. Alguns têm e funcionam bem, né? A gente tem muitas vezes uma imprensa regional aqui, que ela é sediada em uma cidade que, na verdade, ela faz aquela cidade, de vez em quando ela pinga informação das outras, né? Então tem sempre questionamento, de fato é para a região ou é para aquela cidade especificamente, né? Então isso é uma dinâmica que a gente vivencia diariamente, né, e eu acredito que agora há uma tendência de que a imprensa local e regional se fortaleça, né? Porque a informação nacional e internacional está na rede, instantânea, a pessoa pode buscar a qualquer momento. Agora, a informação local, as pessoas têm demanda, têm uma carência por uma informação do seu nicho, da sua localidade. Né? Com a TV digital, isso também pode ser um facilitador da produção local e regional. Então, existe uma tendência aí que a nossa imprensa parta para esse nicho, né? Inclusive até abrindo possibilidades aí para os jornalistas, né? Uma maior possibilidade de atuação no mercado que tem sido ainda extremamente fechado, né? Bastante concorrência para um número de vagas pequeno. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Igor, eu quero agradecer a presença, né? Tenho certeza aí que esse é o primeiro de vários bate-papos aí, não só a respeito do 11, mas em especial também da revista. O programa está sempre de portas abertas para os lançamentos, e eu espero que a gente tenha mesmo enraizada aí a Planeta Pet, né? Que de fato se precisa discutir essa questão dos pets o tempo todo, e esperar aí que a gente aprofunde cada vez mais o debate do futebol no país, né? Para que a gente continue sendo o país do futebol da maneira mais ampla possível, e não só como uma ferramenta de marketing, aí, né? Não só como uma chancela que tem perdido o sentido, infelizmente, a cada ano. Obrigado pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, muitíssimo obrigado. Obrigado a quem ficou até agora, aí, aos telespectadores.
e estou à disposição aí para mais esclarecimentos. Muito obrigado. Maravilha. Bom, nós vamos ao intervalinho. Na sequência, você confere matéria a respeito de meio ambiente, né, e da apresentação aí da exposição a respeito dos biomas lá no Claretiano. Voltamos já. O Centro Universitário Claretiano inaugurou na manhã desta quarta-feira, 14 de junho, a exposição Biomas e Defesa da Vida, que você acompanha a partir de agora. A exposição é uma continuidade da missão da Igreja Católica, que este ano trabalha com a campanha da fraternidade voltada à defesa da vida, da natureza e da saúde do planeta, tendo o objetivo de preservação da casa comum. A exposição faz alusão à campanha da Fraternidade 2017, que tem como tema Fraternidade, Biomas Brasileiro e Defesa da Vida, e o lema Cultivar e Guardar a Criação. Selma, quanto tempo para poder estar inaugurando essa exposição hoje? Foram mais ou menos uns 3 meses de trabalho, em que a gente foi pesquisando as espécies endêmicas, né, de cada bioma. Essa exposição traz um fragmento de cada bioma nessa área aberta, que é uma área de proteção permanente. E nós fizemos 3 meses de pesquisa, escolhemos as espécies e nós estamos representando-as com totens, né? E para as pessoas terem uma ideia do que tem em cada bioma. E aqui o que vai ser mostrado? Alguma curiosidade que muita gente não conhece muito sobre esses biomas? A nossa ideia é passar uma informação a respeito de quantos biomas existem no Brasil, a área geográfica, ou seja, a área que ele se localiza dentro do nosso país e as espécies que são originárias desses biomas. A ideia é essa. Tem alguma curiosidade que chamou a atenção, que está aqui nessa exposição, Selma? A principal curiosidade, né, são as espécies. Infelizmente, um dado ruim, que são as espécies que estão ameaçadas de extinção. E o objetivo nosso é fazer com que a população reflita e para que nós tenhamos ações para podermos preservar esses biomas que são tão importantes no sentido de preservar a nossa vida também. E um lugar que acho que muita gente não conhece, onde está essa exposição. Quem for visitar vai ter uma surpresa nesse local aqui, né, Selma? É uma área super bonita, né, com espécies do nosso bioma, né, da Mata Atlântica principalmente. Foram introduzidas algumas espécies que foram plantadas para esse fim, mas sem dúvida nenhuma é uma área verde dentro da cidade e que a população vai poder conhecer e ter acesso e poder aprender um pouquinho mais também. Quem quiser conhecer, aprender, como vai funcionar essa exposição? Tem que fazer agendamento, vai estar aberta direto, como vai ser feito? Essa exposição vai ter um agendamento e as escolas, nós vamos fazer agendamento, só que nós vamos fazer agendamentos de grupos. O monitor vai acompanhar, vai dar uma explicação de como funciona esse bioma, a importância dele. E as pessoas podem vir e aproveitar para ter esse presente aí. É uma aula aberta, onde vai poder conhecer de pertinho cada espécie, o que ela significa, o que ela representa. É uma aula a céu aberto. Vai ser uma aula de educação ambiental, principalmente, né? Nós vamos fazer um trabalho, uma vivência com as crianças, numa área ali perto dos bambus, que é super bonita. E assim a gente quer começar a educar desde pequenininho para a gente ver a importância disso aqui para a nossa sobrevivência. E não pode deixar morrer, né, Selma? De jeito nenhum, né? Nós temos a ideia de continuar essa exposição por um bom tempo para que toda a população, inclusive da região, tenha acesso. Quem quiser fazer o agendamento, qual o telefone para contato? O telefone para contato é o telefone da biblioteca que nós vamos deixar aqui, nós vamos passar posteriormente, mas o Alexandre e o Alessandro vão fazer esses agendamentos com as escolas, né, e com a população em geral. Nós temos os horários que vão ficar abertos, das 8 ao meio-dia, das 13 às 16 horas. Então, quem quiser pode chegar aqui, nós vamos montando os grupos e aí vai ter uma monitoria.
Ligar no 3660-2914? Pode ser, pode ligar nesse número aí para fazer o agendamento, principalmente das escolas. E o endereço aqui é Avenida Washington Luiz, número 62. Facinho de achar, tem uma placa sinalizando. Muito fácil de achar, toda a população vem caminhar aqui, né, famosa Gordovia. Muito fácil de achar, então dá um pulinho aqui para a gente conhecer um pouco mais o nosso país. Bem, estou com a secretária da Educação, Adriane, que veio conferir a abertura dessa exposição. Adriane, uma exposição bem interessante. Olha, foi uma surpresa para mim esse espaço, né? Porque a gente passa na rua e não se dá conta desse espaço. Eu realmente não conhecia atrás desse muro, né? E aqui a gente precisa parabenizar novamente o Padre Luiz, as faculdades claretianas, né? Porque o que eu já comentava, como está enriquecendo o nosso currículo, tanto na questão dos projetos ambientais, né, que são trabalhados nas escolas, bem como a visitação que as crianças estão fazendo, enriquecendo o currículo que já perpassa todo esse tema, né, nos eventos que são promovidos ali no próprio Colégio São José. E agora, com esse espaço que será disponibilizado para as crianças, né? Claro, para todos, principalmente para as escolas, os menores, as crianças menores que estão iniciando e que estão com essa mudança de pensamento, porque é essa a nossa função hoje, uma mudança de pensamento com tantos problemas que nós estamos tendo e com esse tema que a gente não pode deixar de considerar e parabenizar o Papa Francisco nesse tema dos biomas, né? Da preservação dos biomas. Então, o Colégio São José, aqui na pessoa do Padre Luiz, traz de encontro esse espaço que tem a representação dos nossos biomas brasileiros. Então, um lugar extremamente enriquecedor. O Colégio São José, mais uma vez, sai na frente nas suas ações e a gente realmente precisa cumprimentar esse trabalho. Vereador, um lugar bonito, uma exposição interessante. Sem dúvida, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Pena que pouca gente conhece isso aqui, né? E é uma maravilha, a gente fica encantado de ver, né? E a iniciativa da Igreja Católica de ter lançado a campanha da fraternidade, os biomas brasileiros, isso foi assim, de uma forma, nem sei como explicar a importância, né, de tão grande que é a importância diante de tantos problemas que nós vivemos na questão do meio ambiente, desmatamento, né? E aqui hoje nessa exposição aqui, mostrando de cada região, de todos os biomas brasileiros representados aqui nessa exposição, está muito bonito. Vale a pena, porque muita gente não conhece esse lugar. Vai falar, onde é isso? E é aqui pertinho, dentro da cidade, né, Santana? Exatamente, exatamente. A única coisa que eu gostaria até, né, de deixar aqui uma solicitação aos claretianos, né, que liberasse mais para visitação ao público, né, porque muitas pessoas não conhecem. Eu conheço aqui, né, mas há muito tempo que eu não entrava aqui para ver, porque está sempre fechado, né? É um lugar reservado, é uma propriedade particular dos claretianos, né? Mas seria importante, assim, pelo menos um dia por semana, né? E quem sabe o povo, a juventude, né? Os adolescentes que estão vindo aí, possa estar conhecendo um pouco mais dos nossos biomas brasileiros e estar incutindo na mente, né? Que tem que cultivar, que tem que preservar a natureza. Gostaria de agradecer o convite do claretiano. Infelizmente a secretaria não pôde estar com todos os funcionários aqui, 2 estão fazendo um curso fora, mas agradecer o convite e falar que esse espaço aqui eu não conhecia, um espaço incrível, né? E essa exposição ela serve para mostrar para muita gente o que é o meio ambiente, né? De fato, muita gente na cidade acha principalmente que meio ambiente está relacionado só com limpeza e não é isso, né? Aqui seria o lugar perfeito para mostrar o que de fato é o meio ambiente. Então estão de parabéns. A exposição não é minha, mas eu acho que vale um convite para toda a população aqui. E mostrar que dentro da cidade, num lugar onde ninguém conhece, que só vê muro, tem uma beleza dessa,
que é conservada, que a gente precisa conservar a natureza. Exato. Eu mesmo não conhecia, né? Nunca tinha visto aqui aberto, nunca tinha entrado aqui. Então é um lugar diferente em Batatais. É um projeto de educação ambiental, chamar as escolas, as crianças para mostrar o que a preservação do meio ambiente é capaz de fazer. É esse lugar, ele serve para isso, o meio ambiente é aqui. Dessa forma, você acompanhou a inauguração da exposição Bioma e Defesa da Vida. Imagens, Luiz Adriano, reportagem Marcela Bolonha para a Rádio e TV Educadora. O som e a imagem de Batatais. Tá certo, o Educador Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Daqui a pouquinho, às 14 horas, tem oficina de cinema no Centro Cultural Sérgio Laurato, no antigo SESI, evento gratuito para quem quiser participar. E logo mais às 20 horas, mostra do cineasta batataense. Aí também no domingo, às 20 horas, na Praça da Matriz, nós teremos evento gratuito Circo de 2, com a companhia Pé de Chinelo. Você pode se divertir aí com a família no domingo. Amanhã, quem apresenta o programa é nosso companheiro Antônio Claré, e eu volto na segunda, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.